Este estudo de caso multimodal em formação de professores foi desenvolvido no âmbito do projeto Erasmus+, projeto TEDs, um projeto de 3 anos coordenado pela Universidade de Aveiro que teve início em 2019. O projeto envolveu uma rede de investigadores, professores e educadores de 5 países europeus e contou com a colaboração de centros de formação de professores e escolas dos diferentes países envolvidos. O principal objetivo do projeto TEDs foi contribuir para a formação de educadores e professores para a educação para a sustentabilidade na Europa, considerando as seguintes dimensões: diversidade, diálogo e inclusão, recursos naturais e ambiente, utilização de tecnologia e economia circular. Este estudo de caso resulta de uma oficina de formação contínua intitulada Educação para a Sustentabilidade, Diversidade, Diálogo e Inclusão, com um total de 50 horas e acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua em Portugal. Esta formação, desenvolvida em modalidade de oficina online, foi realizada em 2021, tendo sido dinamizada por uma equipa da Universidade de Aveiro. A oficina foi frequentada por um grupo de 20 formandas, educadoras de infância e professoras dos diferentes níveis de ensino. Foram realizadas 8 sessões, em grande grupo, numa periodicidade quinzenal, sempre entre as 17 e as 21 horas, através da plataforma Zoom. Sessões que abordaram as diferentes dimensões da educação para a sustentabilidade, tendo igualmente as formandas, em grupo, desenvolvido projetos de intervenção nos seus contextos de trabalho e realizado um relatório reflexivo de grupo e uma reflexão individual sobre a participação na oficina de formação. Apresentamos neste vídeo o caso de uma formanda, Inês Silva, que participou no programa de formação, refletindo sobre o trabalho realizado, em particular sobre o efeito dessa participação para o seu desenvolvimento profissional, com resultados percebidos na sua prática docente desde então. O seu projeto de intervenção, intitulado Contributos para a Sustentabilidade, foi desenvolvido junto de 3 turmas a frequentar anos escolares distintos e é exemplo do dinamismo e vontade de explorar novos modos de educar desta professora, em particular, pela forma confiante com que procura alargar o seu conhecimento profissional para domínios do saber que antes lhe eram estranhos. Trata-se de uma professora de Biologia com 14 anos de serviço que hoje se considera, nas palavras da própria, uma professora que educa para a sustentabilidade. Ora, escutemos como a formanda nos dá conta do trabalho desenvolvido e do feedback recebido dos seus alunos. O 5º ano, estávamos a falar dos animais e é um dos temas do 5º ano, então eu na altura lembrei-me dos meninos pesquisarem sobre um animal que quisessem, um animal de estimação, um animal que tivessem curiosidade, mas elaborando um póster e sabendo mais qual a sua origem, quais os seus hábitos alimentares, a sua vida. Portanto, no fundo, porque eu acho que conhecendo, só conhecendo, podemos preservar. E esse conhecimento, partindo do seu gosto pessoal, podia ser o seu animal doméstico ou um outro, iria aumentar o conhecimento, quer científico, quer da biodiversidade. A nível de 6º ano, como o tema era relacionado com a alimentação e também com o mundo das plantas, eu lembrei-me de os meninos conhecerem as plantas da sua escola. E então saímos para a rua com um mapa da escola, irei buscar também, obviamente, outras capacidades que eles não tinham, de olhar para um mapa, uma planta, orientarem-se onde é que ficam os diferentes espaços da escola, mas recolher folhas, analisar o tronco, ver os seus frutos e, como aplicação, por exemplo, usando as novas tecnologias, tentar identificar cientificamente as plantas. Para tal, estabeleci um protocolo com uma entidade que sabe bem o que faz, o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, onde eu estudei, portanto tenho ainda ligações, e portanto vem um taxonomista em protocolo criado a ajudar-nos a identificar as que nós não conseguíamos, claro, e validar também cientificamente aquelas que tínhamos conseguido. É claro que isto também tem uma direção de uma escola por trás que rapidamente agarra estes projetos e vai connosco para a frente. E nem sempre isso se encontra nas diferentes escolas. E em relação ao feedback que teve, por exemplo, das crianças, dos pais, de outros colegas, o que é que nos pode dizer? O que é que gostava de partilhar?
dos alunos é fantástica, para eles sair da sala e ir para o exterior, fazer o que quer que seja, é sempre ótimo. Ou seja, largar o livro e fazer um cartaz, fazer uma pesquisa, e usar um mapa, o que quer que seja, para eles é sempre ótimo. De forma global, a formanda avalia o seu conhecimento sobre educação para a sustentabilidade como muito bom. Ainda assim, crítica do seu conhecimento profissional e mais consciente da complexidade inerente ao conceito de sustentabilidade é perentória ao afirmar: é óbvio que nunca saberemos tudo, é preciso sempre aprender mais. E a oficina acha que contribuiu para isso? Sim. E em que medida? A um nível que eu não esperava, porque pensava que a sustentabilidade temos sempre este preconceito de ambiente, não é? Conceito de ambiente. E de facto a oficina abriu-me outros níveis que o meu lado científico não estava tão desperto para eles. A interculturalidade, a importância da comunicação e de facto vi a sustentabilidade do ponto de vista mais do homem como um todo e não só aquele conceito de chavão ambiental. Na sua prática docente, afirma, após a formação, estar mais desperta para dimensões da sustentabilidade que lhe eram menos familiares, como a dimensão social ou cultural. Refere ainda a importância do conhecimento construído sobre conceitos como a interculturalidade e a comunicação, já que, enquanto professora de Biologia, não só entendia a sustentabilidade reduzida à sua dimensão ambiental, como não antevia formas de esta se relacionar com outros domínios da vida humana. Como é que avalia, durante a oficina e após a oficina, a sua competência para uma educação para a sustentabilidade em termos globais? Ou seja, como é que avalia a sua prática agora, depois da oficina, ou decorrente da oficina? Sim, decorrente da oficina, de facto, esses conhecimentos que eu vivi, principalmente nessas sessões que estavam mais distantes do meu conhecimento e da minha formação prévia, que são essas que eu acabei de dizer, permitiram-me trazer outra reflexão e, de facto, para o futuro, quando penso, abordar uma etnia, abordar uma situação da linguística, pensá-la já de uma forma diferente que eu não pensaria antes. Ficava-me muito pela parte ecológica, biológica, ao que estava inerente ao meu conhecimento de base, que é a biologia, não é? A parte ambiental, a parte dos recursos, os recursos serem finitos, a mão que o homem põe nos recursos, mas depois não esta visão da cultura que também se torna tão relevante e que se mostrou. Com a Patrícia eu aprendi muito sobre alimentação sustentável, apesar de eu já ter alguns conhecimentos, porque também dou formação às vezes na área da alimentação e também tenho muitos cursos na área da alimentação, portanto já tinha ali algumas bases. Apesar de tudo, cientificamente aprendi mais. Mas, sem dúvida, o que mais me marcou foi as aprendizagens relacionadas com a interculturalidade. Sem dúvida. Porque, de facto, por muito que eu até veja cinema, até esteja atento ao mundo, houve ali pontos que eu, de facto, nunca tinha refletido. Por exemplo, este ano, o clube de cinema lá da escola fez uma proposta a propósito do Plano Nacional de Cinema, que se calhar no ano anterior eu não estaria desperta para abraçar e levar à minha direção de turma. E foi precisamente um filme relacionado com a etnia cigana e a discriminação à etnia cigana. E se calhar, se de facto essa sensibilização não tivesse sido feita no ano anterior, se calhar eu não valorizava e não tinha avançado para a visualização da curta-metragem e a discussão dessa situação com a turma. E, portanto, aí noto que, de facto, houve uma mudança em mim, de prática. Ao falar sobre a oficina de formação, a formanda Inês aponta vários aspectos que, na sua opinião, foram fundamentais para o conhecimento que construiu e, em geral, para as competências que desenvolveu. Torna-se interessante observar como, através de certos processos de meta-reflexão sobre si mesma enquanto professora e cidadã, sobre os seus alunos e sobre os momentos e contextos em que interage, a formanda demonstra uma visão ampla da educação, entendendo-a como um processo que decorre ao longo da vida. Os aspectos principais positivos da oficina? Foi trazer essas outras partes ao meu conhecimento e começar a ver a sustentabilidade, de facto, como um todo, governamental, cultural,
perceber a maior ambivalência. Obviamente também a troca de experiências com outros colegas de outras escolas, as ideias que surgiram. Foi pena de facto a nossa partida ter que ser sempre online, porque eu penso que ver as coisas... Portanto, esse é um aspecto menos positivo que aponta, não é? É. Consciente da importância da adoção de estratégias e recursos pedagógico-didáticos adequados e relevantes para o público-alvo a que se destinam, a Formanda antevê os processos de formação como sendo dinâmicos, interativos e multimodais. Como refere, enquanto profissional da área de educação, sinto que preciso também de adquirir práticas e aprender como inovar e promover experiências que desenvolvam nos alunos a inclusão social e a preservação do ambiente. Isto no sentido de contribuir para que se venha a atingir níveis de uma sociedade mais sustentável. A Formanda demonstra sentido crítico também quando fala sobre o trabalho desenvolvido pela equipa de formadores, deixando pistas e sugestões para edições futuras de formação sobre educação para a sustentabilidade. Que fatores acha que contribuíram mais para os positivos e nos negativos, para além desse, que sugestões? Eu acho que os filmes que vocês pegaram e comentaram e abordaram têm muito valor e são muito válidos. É pena de facto de serem já antigos, não é? Não ser nada recente. Eu acho que para trabalhar isso, por exemplo, com os nossos alunos às vezes torna-se difícil porque eles gostam muito do atual, não é? De se rever na situação. Em termos de futuro, obviamente tirar o contexto online, se for possível, não é? Eventualmente, se for fácil, também trocar parcerias com outras escolas, mas isso também estava disponível, não é? Isso também foi disponível, foi-se fazendo por nível etário, em alguns contextos. O conhecimento sobre a quantidade de documentos normativo-legais que regem a educação em Portugal apresentou-se como um desafio para a Formanda, como explica no seu relatório reflexivo individual. Numa parte inicial, quase me apeteceu desistir por me ter assustado com o enorme volume de normativos e documentos teóricos que se avolumavam para conhecer e utilizar quase de um momento para o outro. Em particular, quando surgiu a necessidade de concretizar o projeto como algo comum a dinamizar em disciplinas e anos tão distantes. Esta preocupação, como vai demonstrando, resulta da consciência do papel que a formação contínua de professores desempenha nos processos de atualização de conhecimento profissional docente, que por vezes considera estarem demasiado orientados para o conteúdo, um problema que também identifica na matriz curricular portuguesa. Sim, a formação de professores, sim, claro que sim, porque mesmo o conhecimento que nós tivemos a nível de universidade há 20 anos, 25, 30, está ultrapassado. Precisamos todos de crescer nessa área, muito. E portanto, sim, precisávamos que entrasse também, se calhar com uma obrigatoriedade que está a entrar agora o plano digital, que se entrasse por aí também. Mas isso cá não vai acontecer já. Em termos de currículos, se pudéssemos, se eu tivesse algum peso, não é, em quem decide estas coisas, largarmos a obrigatoriedade de abordarmos os vulcões, estou falando de sétimos sismos, os grandes chavões e passar a ver isto como um todo e como o planeta e como o impacto de todas essas matérias que se dão em ciências no planeta, como é que nós dependemos dele e, portanto, no fundo estamos a entrar com sustentabilidade, como é que dependemos dele, como é que o usamos, como é que o modificamos, mais do que conteúdos estanques. A oficina de formação partiu do pressuposto que a educação para a sustentabilidade é um conceito complexo, holístico, que abrange diferentes áreas da atividade humana, que vão do cuidado com o ambiente natural às questões económicas, culturais e linguísticas, passando pela promoção do respeito por comunidades e sujeitos, o que foi claramente compreendido pela Formanda. Assim, comprometida com a partilha do conhecimento construído durante a oficina de formação e com a criação de melhores condições para futuras formações sobre a educação para a sustentabilidade, atentemos nos últimos excertos da entrevista à professora Inês, em que podemos escutar os conselhos e sugestões que deixa a colegas professores e educadores e a formadores. Então, de toda essa experiência, que mensagem transmitiria aos seus colegas e também a futuros educadores e professores para se comprometerem mais com a educação para a sustentabilidade? Eu não sei se é mais uma mensagem, se o convite ou
o agarrá-los quando temos um projeto em mãos. Portanto, eu acho que mais do que a mensagem é pegarmos alguém quando temos essa possibilidade e pô-los a trabalhar. Porque se andarmos a tentar vender a nossa ideia, se calhar só com palavras, não se consegue muito. Que mensagem gostaria de deixar em geral sobre esta temática e em específico aos formadores, a todos os formadores? Eu acho que quando se começa o curso pode haver assim um pouco de pânico de saber o que é que eu vou fazer. E se calhar no início haver algumas ideias logo daquilo que já foi feito para que as pessoas não fiquem completamente desorientadas, porque nós ficamos. E isso pode ter sido também um dos motivos da nossa não coordenação total. É completamente desorientadas de por onde é que vamos pegar. Pode ser uma das ideias, dar produtos que já foram feitos. Vocês foram dando alguns exemplos, nomeadamente o Francisco foi dando, mas ainda assim, mais se calhar, mais curtos, mas mais exemplos diferentes, para conseguirmos adaptar aos diferentes níveis. Mais curtos, os exemplos? Não, mais curtos no sentido de não precisam de explicar tão exaustivamente o que fizeram, todo o projeto, porque pode se tornar entediante para algumas pessoas. Ser mais concisos na explicação, mas mais exemplos diferentes, para que as diferentes pessoas, diferentes áreas científicas ou linguísticas e dos diferentes níveis etários consigam, esse cara podia fazer aquilo, realmente. Pronto, essa é se calhar uma ideia. Esta é a formanda Inês, uma professora comprometida com o papel que desempenha e com o papel transformador da educação não só na vida dos alunos, como na sua escola e comunidade. A professora Inês demonstra enorme envolvimento e implicação na procura por novos modos de educar para a sustentabilidade. Consciente da sua cidadania ativa, não tem medo de explorar as suas curiosidades em busca de novos conhecimentos, nem de intervir onde vê espaço para melhorar a qualidade da educação. Mas, no global, foi de facto enriquecedora, portanto, a aprendizagem foi real. E, portanto, eu fazia outra vez se houvesse.